Irmãos e irmãs que celebram conosco através do Facebook, boa noite. Verdadeiro júbilo e profunda gratidão a Deus nos motivam a celebrar esta Santa Missa em honra do apóstolo São Pedro, neste dia em que celebramos a sua solenidade. Na figura de São Pedro, veneramos a rocha firme sobre a qual Cristo fundou a sua igreja, o pastor do rebanho santo e aquele que confirma os irmãos na fé. Na sua pessoa e na de seus sucessores, os papas, reconhecemos o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Por intercessão de nosso glorioso padroeiro, oremos hoje por nossa cidade e nossa paróquia, por nossas famílias e nossos governantes, muito especialmente pelo fim da pandemia do novo coronavírus e pelos que estão sofrendo por causa dela. Cantando, acolhamos a procissão de entrada. Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a Ti, professando todos uma só fé. Nós iremos a Ti, armados com a força que vem do Senhor. Nós iremos a Ti, sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a Ti, Igreja Santa, templo do Senhor. Glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que Teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Com nossos amigos e nossos desejos, nós iremos a Ti, com nossas angústias e nossas alegrias, nós iremos a Ti, com nossa fraqueza e nossa bondade, nós iremos a Ti, com nossa riqueza e nossa carência, nós iremos a Ti, Igreja Santa, templo do Senhor. Glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que Teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que se unem a nós e celebram conosco esta solene Eucaristia através do Facebook, quero saudá-los a todos de uma maneira muito especial neste dia em que celebramos a solenidade de São Pedro, padroeiro da nossa paróquia e da nossa cidade de Gabriel Monteiro. E queremos pedir neste dia a intercessão do nosso glorioso padroeiro para que ele alcance de Deus para nós neste dia muitas e grandes bênçãos, principalmente aquela graça de que a humanidade inteira precisa, do fim da pandemia, do novo coronavírus, que a toda a humanidade muito está fazendo sofrer. Que São Pedro Apóstolo, com a sua intercessão, rogue a Deus neste dia, pela Santa Igreja Católica, pelo Santo Padre Francisco, sucessor dele como chefe visível da Igreja, rogue pelos bispos, pelos padres, diáconos, seminaristas, por todo o povo santo de Deus, para que, a exemplo dele, também nós no nosso dia a dia saibamos dar perfeito e verdadeiro testemunho da fé que professamos. E para celebrarmos de maneira digna estes santos mistérios, coloquemo-nos diante de Deus com muita humildade para lhe pedir perdão pelos nossos muitos pecados. Purificados, poderemos celebrar com maior dignidade e piedade este mistério santíssimo da Eucaristia. Cantando, façamos o nosso ato penitencial. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Ao teu lado, lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo eleição, Cristo eleição, Cristo pecadora caída, derrama aos teus pés minha vida, vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Que eleição, que eleição, que eleição.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com o coração transbordando de alegria pela celebração da solenidade do nosso glorioso padroeiro, elevemos a Deus o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos. Damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, que confiastes ao apóstolo São Pedro as chaves do reino dos céus e lhe conferistes o poder de ligar e desligar, libertai-nos por sua intercessão das cadeias dos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daquele que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor é o pastor que me conduz,
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas reposantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vos ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será desligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia, estando em suas casas, junto de suas famílias, por meio do Facebook. Ao início desta homilia, nós vamos fazer uma viagem através do tempo e vamos nos dirigir à cidade de Roma no primeiro século da era cristã, mais precisamente no ano 64 depois de Cristo. Vamos começar a homilia hoje entrando no túnel do tempo e nos dirigindo justamente à cidade de Roma, precisamente no ano 64 do primeiro século
do cristianismo. E o que aconteceu em Roma neste ano 64 do primeiro século da era cristã? Havia em Roma um imperador chamado Nero. E Nero desejava construir, edificar para si um palácio em uma determinada região da cidade de Roma, onde hoje está precisamente o Coliseu. Quem já esteve em Roma e teve a oportunidade de conhecer, não é, o Coliseu, sabe então ali em que região da cidade ele se encontra. Pois bem, onde hoje é o Coliseu, ali existia, não é, vamos dizer assim, um bairro de gente simples, e o imperador queria construir para ele justamente ali um palácio. E ele teve a brilhante ideia, para não dizer outra coisa, de atear fogo naquelas casas, para expulsar aquelas pessoas dali, e assim ele poder edificar para si o palácio que ele desejava, como de fato ele construiu, a chamada Domus Aurea, um palácio todo feito de ouro, que o imperador que veio depois dele demoliu e ali construiu o que hoje chamamos de Coliseu. E o que aconteceu foi que este incêndio, provocado pelo imperador, fugiu do controle e destruiu cerca de 2/3 da cidade de Roma. Portanto, um incêndio de grandiosas proporções. E as pessoas queriam saber quem era o responsável por aquela atrocidade. O imperador, naturalmente, não ia responsabilizar-se. E ele teve outra brilhante ideia de jogar a culpa em quem? Nos cristãos. E a partir disto, desencadeou-se a primeira grande perseguição sofrida pela igreja, durante a qual foram martirizados, foram mortos muitos e muitos cristãos na cidade de Roma, das formas mais cruéis e violentas que nós possamos imaginar, Nero, como vocês já puderam perceber, não era uma pessoa que batia bem da cabeça, Ele tinha lá suas dificuldades, as suas fraquezas mentais, e somado a isso era uma pessoa extremamente bárbara. E a ponto de uma noite ele iluminar o seu palácio com tochas humanas feitas de cristãos. Amarrou cristãos em postes, ateou fogo e com aquelas tochas humanas ele, para o seu macabro divertimento, iluminou o seu palácio. E foi durante esta perseguição que o apóstolo São Pedro também foi martirizado. Como nós bem sabemos, através da tradição da igreja, ele foi, tal como Cristo, crucificado. A crucificação era uma forma de uma pena, não é uma pena capital muito comum naquele tempo, em uso no Império Romano. E Pedro foi crucificado também, tal como Cristo. Mas, como ele mesmo preferiu, crucificado de ponta cabeça, por não se achar digno de derramar o seu sangue e entregar a sua vida da mesma maneira que o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, fizera. Então foi durante este tempo, nesta terrível, violentíssima perseguição que se abateu sobre a igreja ainda um grupo pequeno, desconhecido, que atraía a suspeita das pessoas, sobretudo dos pagãos ali que desconheciam o que era o cristianismo e tinham ideias assim, às vezes absolutamente erradas, equivocadas sobre ele. Foi muito fácil para o imperador fazer com que os cristãos fossem responsabilizados. O ódio, a hostilidade
foram atraídas sobre o grupo dos cristãos, fez com que a igreja fosse terrivelmente perseguida, e nesta época também Pedro, que estava em Roma, como o bispo de Roma, portanto, o bispo de Roma, o Papa, o chefe visível da igreja, também ele entregou a sua vida, e com o derramamento do seu sangue, o seu martírio, selou o perfeito testemunho daquela fé que, como nós escutamos no Evangelho, foi proclamada pelos seus lábios, saída do seu coração pela inspiração do Divino Espírito. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E as leituras bíblicas da Santa Missa de hoje ajudam-nos a compreender a grandiosidade deste apóstolo, que é também padroeiro da nossa paróquia e da nossa cidade, de Gabriel Monteiro, o primeiro dentre os 12 apóstolos, aquele em cujas mãos nosso Senhor colocou simbolicamente as chaves que expressam esta autoridade que o Cristo Senhor lhe deu, para que ele fosse em seu nome o chefe visível da igreja, não é? A rocha firme sobre a qual se ergue o edifício da Santa Igreja. E também por conta desta mesma fé que da sua boca saiu, desta profissão de fé, ser ele aquele que haveria de confirmar os irmãos na fé, o que vem naturalmente acontecendo até os nossos dias, por meio dos sucessores de Pedro, os papas, não é? Do qual agora o Papa Francisco é o de número 265, enquanto sucessor do apóstolo São Pedro. Muito bem. Nós ouvimos no texto do Santo Evangelho que acabamos de ouvir a informação que Jesus dirigiu-se à região de Cesareia de Filipe, acompanhado pelos seus discípulos. Não é à toa que é justamente nesta região, ou nesta cidade de Cesareia de Filipe, que Jesus pergunta aos seus discípulos, que Jesus interroga aos seus discípulos a respeito da sua verdadeira identidade. Por quê? O nome Cesareia faz uma referência ao nome César, com o título com o qual era invocado o imperador romano como uma divindade. Portanto, Filipe, o tetrarca Filipe, filho do rei Herodes, ele colocou este nome de Cesareia àquela cidade para fazer uma homenagem ao imperador romano. Tanto que em Cesareia de Filipe existia um templo dedicado às divindades pagãs. Na cidade de Cesareia de Filipe, o que acontecia é que os falsos deuses, as divindades falsas pagãs, eram ali adoradas. E é justamente neste lugar em que existia o paganismo e a idolatria, a adoração aos falsos deuses, também entre eles o imperador, que de Deus não tinha nada, pelo contrário. É ali que Jesus questiona os seus discípulos a respeito de quem ele é. E da boca de Simão Pedro, inspirado pelo Divino Espírito, sai esta profissão maravilhosa de fé que proclama a Jesus como o Messias. O Messias, filho do Deus vivo. Sabemos nós muito bem que os judeus aguardavam a vinda do Messias. E os judeus, porque sofriam muito sob o domínio das potências estrangeiras, aguardavam ansiosamente a vinda do Messias, porque o Messias, quando viesse, haveria de libertá-los
do poder dos opressores. Portanto, nós podemos dizer também esta profissão de fé de Pedro de um outro modo. Podemos dizer assim: Tu és o Messias, Tu és a minha esperança. Tu és Deus vindo ao mundo para realizar a obra da nossa libertação. Naquele lugar em que as pessoas adoravam os falsos deuses, e também hoje quantas pessoas adoram a falsas divindades, divindade dinheiro, divindade sucesso, divindade cargo, divindade posição na sociedade. Também hoje é necessário que se proclame esta verdade da nossa fé que muda a história da humanidade. Jesus é Deus feito homem, o Messias, a nossa esperança, aquele que veio a este mundo para nos libertar do poder que nos domina por dentro, o poder do pecado, para nos libertar de Satanás, cujo domínio, cujo império, naturalmente, de ordem espiritual, é muito maior do que qualquer dominação deste mundo. E Jesus responde a Simão Pedro, proclamando-o a pedra sobre a qual construiria a sua igreja. E quando nós vamos ao texto original em grego do Evangelho, isto que está aqui traduzido para nós como pedra sobre a qual construirei a minha igreja. A palavra que está lá no texto original, ela pode ser traduzida como... Ela tem dois sentidos no texto original. Ela significa rocha. A rocha é aquilo que dá estabilidade, não é? Lembremos-nos de nosso Senhor dizendo: a casa construída sobre a rocha não cai, porque tem fundamento estável. Então a palavra pedra, ela significa em primeiro lugar rocha, enquanto aquilo que confere estabilidade àquilo que está sobre ela construído. Mas essa palavra no grego, ela significa também gruta. E a gruta nós sabemos o que é. É a pedra, é a rocha escavada, dentro da qual nós podemos encontrar abrigo. Podemos nos esconder, não é? Aqui na região nós não temos tanto, mas em alguns lugares, sobretudo lá no Oriente Médio, não é? São muito comuns as grutas, dentro da qual as pessoas inclusive moravam. A gruta, a pedra, a rocha escavada, enquanto aquilo que nos dá abrigo. E a fé é bem isto. Quando Jesus chama Pedro de pedra, Santo Agostinho nos ajuda a entender isto. Jesus não está dizendo que Pedro é a pedra. A pedra é a fé que saiu da boca de Pedro. Esta fé nele como Deus, Salvador e Libertador da humanidade, que é para nós esta estabilidade, mas que é para nós também este lugar de aconchego, sobretudo neste tempo tão difícil em que nós estamos vivendo, tempo da pandemia. Todos nós, sem exceção, estamos encontrando na fé esta gruta dentro da qual nós podemos nos esconder, dentro da qual nós podemos encontrar abrigo, nesta fé de Jesus enquanto nossa esperança. Aquele que veio ao mundo para nos dar a certeza de que nós não estamos abandonados, mas que Ele está conosco em todo e qualquer momento da nossa vida. Eu diria que a igreja existe precisamente para proclamar esta profissão de fé que saiu da boca de Pedro. A igreja católica não existe para outra coisa, a não ser para proclamar ao mundo esta verdade.
neste tempo de tanta desorientação, em que as pessoas não sabem para onde ir e ficam batendo a cabeça para lá e para cá, procurando um caminho. Neste tempo em que as pessoas se curvam diante de qualquer coisa e adoram qualquer coisa como Deus, devemos encontrar em Cristo Jesus, aquele que foi proclamado por Pedro como o Salvador, como o Messias, o enviado, a nossa esperança de dias melhores, de tempos melhores. Esperança e certeza ao mesmo tempo de libertação e de salvação pelo seu sangue derramado na cruz, ao qual o sangue de Pedro, também derramado na cruz, fez homenagem em seu martírio. Celebremos, portanto, o nosso glorioso padroeiro e peçamos a intercessão de São Pedro neste dia, pela nossa paróquia, pela nossa cidade. Peçamos a São Pedro que nos dê a sua audácia, a sua coragem. Sabemos nós que São Pedro não era um homem letrado, que São Pedro não era um homem culto que havia frequentado as escolas rabínicas, tal como Paulo. Era um homem, podemos dizer, rude, simples, um pescador, mas alguém em cujo peito batia um coração que amava a Cristo. E isto é o suficiente. Que nós tenhamos também nós, em nosso peito, este coração que bate e que pulsa de amor pela igreja, por Cristo, pela igreja. Que a gente seja um pouco mais do que pessoas que às vezes atrás de um computador ou de um celular são tão ferozes para dizer isto ou aquilo, e quando a coisa é colocar a mão na massa para ajudar, para contribuir, para fazer crescer o reino de Deus, para difundir o amor, fazemos pouco ou quase nada. Inspiremo-nos em São Pedro. A sua simplicidade, também a sua rudez, tem muito a nos ensinar, que no nosso dia a dia, nós podemos ser muito mais do que pessoas que às vezes falam mal, detratam e que ficam com os braços cruzados. Mas que na nossa humildade, na nossa simplicidade, podemos nós ser pessoas ao mesmo tempo corajosas, valentes, por conta desta fé que muda tudo, que muda a nossa vida e a história do mundo. A fé em Cristo Jesus, como Deus feito homem, que não nos deixa sozinhos no caminho da vida. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na solenidade do glorioso apóstolo São Pedro, apresentemos a Deus nosso Pai as súplicas da Igreja, dizendo, cheios de confiança: socorrei, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja Católica, fundada sobre a rocha da fé de Pedro, para que sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz, rezemos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos
e seja sinal da unidade da Igreja, rezemos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Pelos que governam nossa cidade, para que, iluminados pelo Espírito Santo, promovam a paz e a justiça entre os cidadãos monteirenses, rezemos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Pelas famílias de nossa comunidade, para que nunca lhes falte condições dignas de vida e a vivência concreta das virtudes do Evangelho, rezemos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Por todos nós que padecemos sob a pandemia do novo coronavírus, sobretudo os doentes e os que perderam o emprego em virtude da crise, para que sintamos a proteção e a presença de Deus, nosso Senhor, em nossas aflições, rezemos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, todo-poderoso e clemente, atendei o povo que vos suplica, e por intercessão do apóstolo São Pedro, concedei-nos o que humildemente vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor, oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Venho, Senhor, oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar
de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado, e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. E quando este pão for levantado, e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Pai, acolhei as oferendas do vosso povo na solenidade do apóstolo São Pedro, que por vossa inspiração vos proclamou Deus vivo, a vós e ao Cristo vosso Filho, e por um glorioso martírio deu testemunho de seu Mestre, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Senhor, Deus do universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo.
Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Sérgio e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam na voz as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e ascensão gloriosa aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do nosso Salvador, que chegou até nós por meio da pregação e do testemunho, também do sangue derramado dos santos apóstolos, formados por esse ensinamento divino que de Cristo eles receberam e transmitiram a nós, rezemos com amor e confiança a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, ó Pai, livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Pedro disse a Jesus: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. saciar vossa fome de paz, acolhei-me no coração. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós?
águas de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos filhos teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuus misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Admitidos, ó Deus, ao banquete da salvação, ao celebrarmos a memória do apóstolo São Pedro, concedei-nos permanecer sempre unidos a vosso Filho, pois só Ele tem as palavras da vida. E assim, ovelhas fiéis do vosso rebanho, sejamos conduzidos às pastagens eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste ano de 2020, em virtude deste momento tão difícil, desta situação tão difícil da pandemia pela qual estamos nós passando, que a toda a humanidade está causando tanta aflição e sofrimento, nós não tivemos a nossa festa de São Pedro. Em mais de 80 anos, este ano ficamos privados para o nosso maior bem,
para o nosso maior bem. Não foi por qualquer coisa, não foi por não querermos fazer, não foi por preguiça, por nada disso. Para o nosso maior bem. Nós não podemos realizar a nossa festa de São Pedro, não é? Eu penso que todos nós estamos assim bastante sensibilizados, fragilizados por conta disso, né? Porque ainda que seja muito difícil e custe muito trabalho, não é? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, custa muito trabalho, muito suor organizar a festa nos enche de alegria, não é? Porque por meio da festa nós podemos mostrar um pouco do rosto da nossa paróquia, da nossa cidade de Gabriel Monteiro, para as tantas e tantas pessoas que vêm durante os dias de festa, não é, celebrar a fraternidade, a amizade, o amor conosco. Não é? Então, fica esta nossa palavra ao mesmo tempo como uma oração para que, não é, neste tempo, no próximo ano, estejamos todos nós com saúde, com alegria, para podermos celebrar a nossa querida festa de São Pedro, né? E eu gostaria de dirigir uma palavra de agradecimento muito especial, porque eu sou o pároco desta comunidade, mas sozinho eu não faço nada absolutamente. E de maneira muito humilde e ao mesmo tempo muito sincera, neste dia do nosso padroeiro, eu gostaria de dirigir a minha palavra de gratidão a todas as pessoas, sem exceção, que se unem a mim, que colaboram comigo para juntos levarmos adiante a paróquia e a obra de pastoral e de evangelização que aqui nós realizamos. Quero agradecer aos funcionários da paróquia, quero agradecer aos membros das pastorais e dos movimentos, todos, sem exceção. Quero agradecer às pessoas que neste tempo tão difícil da pandemia, em que a paróquia também está passando por uma situação bastante delicada, bastante difícil, como todas as realidades no que diz respeito à economia, à finança, as pessoas que estão de maneira muito humilde, silenciosa, escondida, colaborando conosco. Se vocês estão vendo a igreja nesta beleza hoje, não pensem que estas flores caíram do céu e apareceram tal como estão aqui. Estas flores estão aqui porque pessoas generosas ofereceram do pouco que têm, muitas vezes, para que nós pudéssemos adquiri-las e celebrar a Deus com a beleza da flor, com a beleza da música, com a beleza da liturgia, nesta noite em honra do nosso padroeiro. Então o meu agradecimento muito sincero, muito verdadeiro, às pessoas todas que colaboraram conosco nesses dias do Tríduo, às pessoas da liturgia, de novo aos nossos funcionários, aqueles que colaboram conosco com a decoração, com tantas e tantas frentes. Para fazer isto aqui foi um dia inteirinho de trabalho. Trabalho suado, porque nós não estamos aqui brincando. Nosso trabalho é muito sério, porque nós não estamos tratando de qualquer coisa. Estamos tratando daquilo que é de Deus. E, portanto, algo de muita seriedade e de muita responsabilidade. Também eu gostaria de agradecer, não é? Seguindo uma tradição tão antiga, de tantos tempos, de tantos anos, aquelas pessoas que colaboraram hoje com a alvorada festiva nesta manhã, com os fogos que foram soltados em homenagem ao nosso padroeiro São Pedro. Também com o barulho dos fogos, o nosso padroeiro foi louvado. Por que não? Por que não? As pessoas que colaboraram anonimamente para que, não é, tudo fosse adquirido e nós pudéssemos, ainda que sem a festa, ter um pouquinho daquela alegria que toma conta da nossa cidade nesses dias tão especiais da festa do nosso glorioso padroeiro. E é assim que nós vamos fazendo. É assim que nós vamos caminhando, não é? Nosso Senhor disse, e é nesta palavra que eu confio,
As portas do inferno nunca, absolutamente, prevalecerão contra a Igreja de Deus. Porque a força do amor é sempre mais forte. Porque a força da união das pessoas anônimas, conhecidas e tantas que se dão, tudo é muito mais forte. Porque o elo que liga tudo isto, que une tudo isto e que nos fortalece é o elo do amor. Muito obrigado. Muito obrigado. Que São Pedro apóstolo, nesta noite, neste dia, se digne pedir de Deus para nós muitas bênçãos, muitas graças. E sigamos assim, neste caminho de fraternidade, neste caminho de união. Deixemo-nos envolver e tocar pela fé, esta fé sobre a qual a liturgia deste dia nos fala. Sejamos pessoas assim, verdadeiramente corajosas, arrojadas, firmes, sinceras, verdadeiras. Isto é cristianismo. E desta maneira, de fato, estaremos nós colaborando, se de fato é o nosso desejo colaborar, para que exista um mundo melhor, para que exista uma cidade melhor, para que exista uma paróquia melhor, para que sejamos nós também melhores. E de fato, em tudo e sempre, Deus nosso Senhor seja amado, honrado e adorado pelo testemunho da nossa vida. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Não é? Seguiremos nós neste caminho de fraternidade e de união. Não é? Firmes, esperando que tudo isso passe. Este momento difícil, não é? E eu digo a vocês que eu estou com muita saudade de ver esta igreja cheia, de poder abraçar a cada um na porta da igreja, como eu sempre faço. Como eu estou com saudade, Deus sabe. Também das lágrimas que nós padres temos derramado diante de Jesus, com saudade disto que é a nossa vida, que é a nossa alma, que é a razão pela qual nós fomos um dia ordenados. Eu celebrei a missa hoje com o cálice, no qual, pela primeira vez, eu consagrei o corpo e o sangue do Senhor na minha primeira Eucaristia, na minha primeira missa. Eu tive, certamente, no meu coração, as recordações do momento da minha consagração e também esta recordação maravilhosa da razão pela qual eu sou padre, e eu quero gastar os meus dias, todos eles, para que Deus seja amado, mais amado e conhecido, e no coração e na vida de todas as pessoas. Então, muito obrigado. Não é? Que Deus nos abençoe e caminhe conosco neste caminho, que nos ajude, nos fortaleça, que não nos deixe cair nem desanimar em meio às provações, em meio às provocações, mas que mantenhamos nós firmes neste caminho, que é um caminho, o caminho da verdade, o caminho que é Cristo, e que vai nos conduzir a todos nós deste mundo para o céu, onde o dia esperamos nós entrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do apóstolo São Pedro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vocês que estão em casa, tenham todos uma noite feliz e abençoada. Vós que aqui estáis, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E agora bem forte e bonito. Viva São Pedro! Viva! Viva São Pedro! Viva! Viva São Pedro! Viva! Ó
São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro